Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicações de Elementos Finitos para Engenharia. Ressalto aqui mais uma vez que este vídeo ele só vai fazer sentido para os alunos que acompanham a disciplina presencialmente durante o período letivo. O objetivo do vídeo aqui é destacar um resumo da aplicação do MEF na análise aproximada dos problemas de viga em flexão. Eu lembro aqui que em sala de aula a gente fez um pequeno resumo das características do problema em flexão, destacando a cinemática do problema de flexão pura, estabelecendo essa cinemática para escrever, na verdade, a variável cinemática de deslocamento em função do carregamento aplicado, enxergando assim a forma forte do problema. Aplicamos então o PTV para caracterizar a forma integral enfraquecida desse problema, que é a forma necessária para se desenvolver a técnica de elementos finitos. Então, nesse sentido, vamos fazer aqui um pequeno resumo sobre as características gerais do problema de flexão. Mas, na verdade, nós temos três tipos de flexão. A flexão dita pura, a flexão dita simples e a flexão dita composta. A flexão pura é aquela cuja o único esforço presente na seção transversal é o momento de flexão. A simples, a gente vai denominar aqui momento de flexão de M. A simples, além do momento de flexão M, a gente tem presente na seção transversal a força cortante. E a composta nós temos, além do momento e da cortante, a presença da força normal. Ok. O desenvolvimento em termos da cinemática do problema, ele foi desenvolvido aqui para a flexão pura. É tanto que a cinemática da flexão simples e composta é adotada também da flexão pura. Então, o que foi feito em sala de aula foi justamente caracterizar a cinemática do problema de flexão. A gente definiu uma seção de viga aqui, numa dada configuração inicial, essa configuração aqui da viga, caracterizada como configuração inicial da viga. Nós definimos um sistema de eixos, X e Y nessa configuração. Essas direções positivas para o eixo X e para o eixo Y aqui da minha viga. Nessa viga nós definimos uma dada seção transversal aqui, uma dada seção transversal que tem as características do problema de viga modelado aqui. A viga que vai ser analisada pelo MEF é a teoria de viga de Euler-Bernoulli. Aí o que a gente está fazendo agora é traduzindo um pouco a cinemática desse problema e, de alguma forma, a gente coloca aqui algumas das hipóteses do problema de viga de Euler. Aqui, algumas delas a gente pode destacar, seções planas e perpendiculares ao eixo da viga na configuração inicial permanecem planas e perpendiculares também ao eixo na seção ou na configuração deformada. Já a gente vai caracterizar aqui a seção deformada. Além disso,
Claro, como hipóteses desse problema, a gente tem, não é, a condição de pequenos deslocamentos, pequenos giros, né, o material tem um comportamento elástico linear. Tá? O objetivo aqui não é, desse vídeo, não é, vamos dizer assim, aprofundar sobre a teoria de flexão pura, simples e composta. Na verdade, a gente está aqui definindo resumidamente a cinemática do problema de flexão pura, que vai ser utilizado também nas flexões simples e composta, porque o objetivo aqui, na verdade, é apresentar a aplicação da técnica do MEF para esse tipo de problema aqui, né? O problema de viga e flexão, né? E dar uma ligação do que a gente fez com o problema de barra sobre força normal, também na ótica de, né, construir simplificadamente o problema, apresentar as variáveis de interesse desse problema, né, misturar essas variáveis em termos do campo cinemático, e a partir disso, né, aplicar o método de elementos finitos para aproximar esse campo cinemático. Tá? Então, enxergando agora uma configuração deformada dessa viga, né, ou seja, a viga fletida, agora numa dada configuração deformada, a gente vai posicionar aqui um dado ponto P, e esse ponto P aqui nessa seção transversal, né, tem uma coordenada, né, y, ok? E essa seção nessa configuração agora deformada, a gente admite, tá? A gente admite, né, que ela, né, eu vou desenhá-la aqui ainda de verde, né, para destacar o eixo. A gente admite, né, pela teoria de Euler, que ela permanece ainda, né, plana e perpendicular ao eixo. Ela permanece plana e perpendicular ao meu eixo. Tá? Não parece, mas aqui a gente considera que ela está plana e perpendicular ainda esse eixo. Eu vou destacar aqui, né, essa região, aqui do lado, né, o que a gente tem aqui, né, tracejado aqui, é como se fosse a configuração, né, original da minha seção, e posteriormente ela, né, rotacionada aqui de um ângulo θ qualquer. Tudo bem? E esse ponto P, ele passa para uma posição aqui, P', ele passa para uma posição P', tá? Vou destacar ela aqui, mas a distância ainda, né, pela indeformabilidade da seção, entre, né, o ponto de intersecção da seção verde com o eixo vermelho aqui, né, até o ponto P' ainda permanece y pela indeformabilidade da seção transversal. Tá ok? Então, as grandezas aqui relacionadas à cinemática desse deslocamento, né, caracterizando aqui essa configuração deformada, que a gente tem aqui é a configuração deformada. Para a gente definir a cinemática do movimento aqui, da viga, a gente vai definir aqui que o deslocamento dessa linha vermelha, desse eixo vermelho, né, dessa posição original para a posição deformada, ela vai ser dada
por V de 0. Porque V é a componente do deslocamento associado ao eixo Y. Tá? Então, eu tenho aqui a componente do deslocamento associada ao eixo Y, o V, e a componente de deslocamento, né, associado ao eixo X é classicamente denominada de U. Então, eu tenho aqui a componente U, né, do vetor deslocamento desse problema. Uma outra medida de interesse é justamente o deslocamento V do ponto P para o ponto, né, P'. Né? Ou seja, o ponto P, na configuração original, ele sai para o ponto P', se deslocando de V, já que V é a componente do deslocamento na direção Y. Ok? E, finalmente, a gente pode, né, definir essa cota, né, essa cotazinha pequena aqui, que é dada aqui por essa altura, né, eu vou aqui definir essa cota aqui, que é uma altura na direção Y, ela pode ser facilmente determinada a partir aqui da análise desse triângulo aqui destacado. Tudo bem? Então, desse triângulo, a gente tem que essa altura, que eu vou definir aqui como altura, né, H, ela pode ser calculada pelo seno. Pelo cosseno, né? Cosseno de θ é justamente a altura sobre a hipotenusa, que é y. Então, a altura é cosseno de θ vezes y. Tá? Então, com essas medidas, né, e com a figura, né, aqui apresentada, a gente consegue, né, por compatibilidade de medidas, ou seja, a medida y, que vai da linha vermelha até o ponto P, mais a distância, né, o deslocamento dessa cota aqui, V, né, que vai do ponto P ao ponto P', é igual ao V0 mais esse H. Tudo bem? Então, o que a gente agora escreve é justamente essa igualdade, né, de dimensões. Então, a gente tem que y mais V é igual a V0 mais cosseno de θ, né, y. Onde θ é a rotação da seção. Né, a rotação da seção nessa flexão, nessa caracterização da flexão da posição da configuração inicial para a configuração final, né, equilibrada da estrutura. Ok? E desse triângulo aqui, nós podemos também caracterizar o deslocamento na direção X, que é dado por essa cota, né, dado por essa dimensão aqui pontilhada, né, de roxo. Né? Vou colocar aqui uma outra cor, colocar aqui um preto. Né? O que eu quero agora é definir, né, aqui eu vou apagar, aqui um preto, uma medida, né, de deslocamento U, né, aqui é o meu ângulo θ do triângulo, tá? Então eu posso definir o meu deslocamento U como seno de θ y. Bom, o U, na verdade, vai ser menos seno de θ y, porque o meu x positivo, tá, é da esquerda para a direita, e o deslocamento na direção x, para essa configuração, né, de flexão que eu dei, o U, o ponto P, né, ele se desloca de V na direção y e de U na direção x, só que na direção, no sentido contrário do eixo positivo. Tá? Então, a gente já tem aqui, né, as expressões para caracterizar a cinemática do problema, ou seja, eu preciso aqui definir a minha componente V, que vai ser dada por V0 mais cosseno de θ y,
menos y, e finalmente o meu u, que vai ser dado por menos seno de θ y. Bom, essa apresentação de cinemática ainda, ela não considera a situação ainda de giros pequenos e deslocamentos pequenos. Então, nesse sentido, né, admitindo que o giro da seção é pequena, eu tenho obrigatoriamente que o cosseno de θ vale 1 e o seno de θ é o próprio θ. Então, para essa configuração de hipótese, o campo cinemático de uma viga fletida na condição pura, ela vai ser dada por V0 mais cosseno de θ vale 1, 1 vezes y é y menos y. Então, isso daqui me dá que o deslocamento de qualquer ponto da minha seção transversal, ele vai ser caracterizado pelo deslocamento da linha vermelha. Enquanto que o deslocamento U, ele vai ser dado por menos θ y. Bem, ainda do problema de flexão, a gente sabe, a gente entende que o equilíbrio ele tem que ser mantido. O equilíbrio, obrigatoriamente, ele tem que ser mantido. E, além disso, a gente também tem que atender algumas relações da teoria da elasticidade. Por exemplo, a gente sabe que para esse problema, que a única componente do tensor de tensão não nula, o problema de flexão pura, é o σx, que vai ser dado pelo módulo da elasticidade vezes a deformação em x, nesse problema. E que a deformação em x é, na verdade, também a derivada do campo de deslocamento U na direção x. Com esse resultado, a gente tem aqui que a minha deformação, na verdade, a partir dessa expressão, substituindo aqui nessa outra, a gente consegue definir, e assumindo também que o giro da seção, na verdade, ela é representado pela derivada da função deslocamento na direção y, a gente assume aqui que o meu epsilon de x, ele é, na verdade, a derivada segunda do campo de deslocamento na direção y vezes o y. E, com a lei de Hooke acima definida, eu posso escrever que a tensão normal em x, ela é, na verdade, o módulo da elasticidade vezes menos v duas linhas y. Tá? Aqui a gente organiza essa expressão, sigma x, ele vai ser dado por menos y v duas linhas. Como o equilíbrio ele tem que ser garantido aqui, nesse problema, a gente, do equilíbrio, por exemplo, de momentos, a gente sabe que o momento de flexão, ele obrigatoriamente, ele vai ser dado, ele vai ser equilibrado pela componente de tensão, ou seja, pela força produzida pelo estado tensional vezes o braço y, de um dado ponto da minha seção transversal. Ou seja, sigma x é a unidade de força por unidade de comprimento ao quadrado. Quando eu multiplico pela área representada aqui pelo dA, me dá uma força, vezes o braço y me dá um momento, equilibrando aqui o momento. O sigma x eu já tenho aqui do meu problema, que é o menos módulo da elasticidade v duas linhas x y vezes y dA. Essa integral ela pode ser organizada com a seguinte apresentação, o momento é igual a menos integral de
V duas linhas y² dA. Tanto o módulo da elasticidade como a derivada segunda da minha função V não variam com a área da seção transversal. Então, eu posso, né, tirar esses elementos da integral e enxergar que esta integral aqui, para o sistema de eixos apresentado, é, na verdade, a inércia em torno, né, de Z. Esta expressão aqui é uma expressão muito conhecida de todos vocês, né, do curso, que já fizeram a disciplina Mecânica dos Sólidos 1, aqui da universidade. É a expressão que eu posso caracterizar a partir da função momento fletor a linha elástica do meu problema. A linha vermelha, né, definida, né, aqui anteriormente, né, essa linha vermelha aqui, definida anteriormente, é denominada de eixo neutro, né? Se você aqui, né, substituir, né, o equilíbrio de força normal necessário, né, se você substituir aqui a expressão que garante, né, o equilíbrio de força normal na minha seção transversal, né, a força normal na minha seção transversal, ela é nula, porque eu não tenho carga normal ao eixo, a seção transversal, na verdade, desculpa, né, ou paralela ao eixo, né, normal à seção transversal. A força normal na minha seção transversal, ela vai ser dada por isso, e ela é igual a zero, né. Da equação que define o sigma x, a gente tem aqui, ó, que a minha força normal, né, ela obrigatoriamente pode ser caracterizada aqui por essa expressão, né? Essa integral daqui sendo nula, ela me caracteriza justamente, né, a condição que o eixo vermelho, não é, ele passa pelo centroide da minha seção transversal, e esse eixo vermelho é denominado classicamente de eixo neutro, né? É onde existe a variação, né, a nulidade do tipo de tensão normal apresentada. Das equações anteriores, fica também muito fácil explicitar, né, essa outra equação aqui, né, que me caracteriza a tensão normal em função do momento fletor, da inércia e da posição y do ponto na minha seção transversal, ou seja, como eu caracterizo a tensão normal na flexão. Tá? É com essa expressão e com essa que a gente consegue enxergar, né, e denominar o eixo vermelho como eixo neutro. Tá, ok. Mas essa expressão aqui, ela não está ainda, né, naquela condição que envolve parâmetro cinemático e carga, porque o que a gente tem aqui é momento fletor. Mas se a gente derivar essa expressão duas vezes, a gente vai chegar, né, derivando ela uma vez, a gente chega, né, nessa derivada terceira do campo de deslocamento, né, e aqui menos o cortante, e derivando mais uma vez, a gente chega a essa expressão V a quarta igual a menos um dado carregamento externo. Né, a derivada do carregamento externo, a derivada da cortante me dá, né, uma função do meu carregamento externo. Essa expressão aqui, né, mais as condições de contorno do problema, vão me definir a forma forte do problema. Perfeito? Então, a partir desse ponto aqui, eu poderia aplicar, por exemplo, o MRP e chegar na nossa forma integral, né, enfraquecida do problema. O objetivo nosso aqui não é esse mais, né? Porque a gente já trabalhou, né, bastante com a aplicação do mestre resíduos ponderados. A intenção aqui com a aplicação é justamente aplicar o princípio dos trabalhos virtuais para caracterizar essa forma integral aqui, enfraquecida. E o princípio dos trabalhos virtuais, a gente já sabe, não é, que, não é, o trabalho
o trabalho virtual interno das tensões nos campos de deformação virtuais, no integral aqui de volume do meu sólido, ele tem que ser igual ao trabalho das cargas externas, reais, nos deslocamentos, vezes os deslocamentos virtuais associados a essas cargas. Aqui, no caso, a gente só vai caracterizar a forma aqui, a forma integral responsável pelo trabalho interno, que vai me gerar, na verdade, a forma dita bilinear do meu problema, função do campo de deslocamento V e da minha ponderação, ou função do meu campo de deslocamento V e do meu campo de deslocamento virtual V. Mas por que agora eu estou associando o V? Porque o V passa a ser o campo cinemático a ser aproximado aqui no problema de viga e flexão. Por que a gente não está avaliando também o campo U? Não, o campo U ele está também sendo avaliado implicitamente, porque da formulação que foi apresentada, se vocês voltarem um pouco o vídeo, vocês vão ver aqui que o U, o campo cinemático U, na verdade, ele é menos θ, y, e θ, na verdade, é a derivada do campo de deslocamento na direção y. Então, se eu determino o meu V, derivo esse campo e consigo determinar também o deslocamento na direção AX. Perfeito? Tudo bem? Então, a gente continua simplesmente avaliando a forma a integral enfraquecida do meu problema, caracterizando aqui a forma bilinear em função da minha variável cinemática que vai ser aproximada. Especificamente para esse problema, o que a gente tem aqui a minha forma bilinear, ela vai ser dada pela integral de volume das tensões nas deformações virtuais no meu volume. Ela pode ser aqui, ela pode ser aqui caracterizada, a única componente não nula do tensor de tensão nesse problema de viga em flexão é a componente de tensão normal, que é o σx, vezes aqui a deformação virtual dV, aqui é uma integral ainda de volume. O σx, na verdade, pode ser substituído pela lei constitutiva, que é o módulo de elasticidade vezes a deformação real, a deformação em x, na deformação virtual em x, porque o meu tensor das deformações para o problema de viga em flexão, a única componente desse tensor não nulo é a deformação linear específica na direção x, e da minha definição cinemática anterior, ou seja, eu sei que o meu epsilon de x, na verdade, vale o menos y, v, duas linhas. Então, com essa condição, eu posso escrever a integral com a seguinte cara: integral de volume, eu vou ter aqui o E menos Y, V duas linhas, isso daqui menos Y, delta, V duas linhas, no meu volume. E finalmente eu posso tirar o módulo de elasticidade da integral e abrir essa integral num volume, ou posso abrir essa integral de volume num comprimento de viga, variando de 0 até o comprimento dela L qualquer, e numa integral de área
de área, e a gente pode aqui também fazer um desenvolvimento similar ao que foi feito anteriormente, né? Esses parâmetros aqui, eles não variam com a área, e essa integral aqui, ela fica finalmente e a gente reconhece esta integral aqui como a inércia em torno de z, e finalmente a minha forma bilinear desse problema, ele tem esta apresentação aqui, é iz integral de 0 a L, v duas linhas, delta v duas linhas dx. Veja que originalmente, esse problema aqui, em forma forte, ele tinha aqui um grau a 4 de derivada associada à minha variável v. Na forma integral enfraquecida, a gente passa a ter um grau de exigência de diferenciabilidade de ordem 2. A questão agora é definir aqui, a partir da forma bilinear definida para esse problema, um tipo de elemento finito, ou seja, um tipo de função que vai me caracterizar a base de aproximação do campo de deslocamento V, que atenda a exigência de diferenciabilidade do meu problema e que me garanta também a questão de compatibilidade cinemática. Ok, então, nesse caso, o meu elemento finito de viga, ele vai ter, o meu elemento mestre de viga, ele vai ter dois nós, e eu vou definir 2 graus de liberdade por nó. Um deslocamento vertical e uma rotação associada no nó. Então, eu vou ter um deslocamento vertical também no nó 2 e uma rotação no nó 2. A gente define aqui os nós aqui do meu elemento finito mestre 1 e 2. E esse elemento finito, por exemplo, ele tem um comprimento aqui L qualquer. E o único carregamento aqui que a gente vai, vamos dizer assim, desenvolver para caracterizar a forma linear do problema, porque até então a gente só definiu a forma bilinear, a gente vai pensar sempre num problema de viga em flexão que tem um carregamento uniforme distribuído valendo a P, ok? Dentro do elemento finito. Então, a partir dos parâmetros cinemáticos de viga e avaliando a forma, a dita bilinear do meu problema, a única função que atende minimamente à exigência de diferenciabilidade do problema e me garante a compatibilidade cinemática é uma função de grau 3. As minhas funções de elementos finitos para aproximar os problemas de viga em flexão dentro da lógica de aproximação mínima que satisfaz a exigência de diferenciabilidade da forma bilinear e ainda me dá uma compatibilidade com a cinemática do problema, é uma função polinomial completa de grau 3. Por quê? Porque eu tenho justamente 4 parâmetros para se determinar, associados aos 4 parâmetros cinemáticos do meu problema. Então, a minha função deslocamento V aproximada do meu problema, agora vai ser dada pela combinação linear do parâmetro cinemático deslocamento no nó 1 vezes a função φ1 mais o θ1
vezes a função φ de 2, mais V2 vezes a função φ de 3, mais V2'. Não, vamos usar θ. Θ é a derivada do deslocamento. A gente sabe, mas vamos manter a notação. θ2 φ de 4. Então, a aproximação agora do campo de deslocamento vai ser dada por essa combinação de parâmetros incógnitos, V1, θ1, V2, θ2, que são parâmetros a serem determinados no final lá da aplicação do método dos elementos finitos. E φ de 1, φ de 2, φ de 3, φ de 4 são funções cúbicas, né? E cada uma dessas funções, respectivamente, elas me garante a aproximação, primeiro, exclusiva do campo de deslocamento, φ de 2, exclusiva de rotação, φ de 3, exclusiva de campo de deslocamento, φ de 4, né, rotação. Para se determinar essas funções, a gente segue, né, com a lógica. Eu vou definir aqui no meu elemento finito, né, de comprimento L, um sistema de coordenada aqui x local, ela tem um comprimento L, aqui dado, e essas funções elas vão ter, né, a cara das funções, né, a cara nas características das funções discutidas, né, por problema de barra sobre força normal. A φ de 1 ela é obrigatoriamente, né, uma função exclusiva de aproximar o campo de deslocamento, né, então ela vai valer 1, né, quando eu, né, tomar o valor dela para a coordenada x igual a 0, aqui, por exemplo, né, para esse sistema, ela tem que sair com a tangente nula, né, daqui, né, e variar cubicamente e chegar com a tangente nula, tá, no outro nó, ou seja, ela não o tangente, porque a derivada da função v é o θ, que está associada à rotação, né, e a tangente está associada à derivada, né, então essa será a minha função φ de 1, responsável exclusivamente pela aproximação de deslocamento. A minha φ de 2, ela é uma função de aproximação da rotação, né? Então ela tem que sair, né, com uma rotação unitária, né, ou derivada unitária aqui dessa posição x igual a 0, né, e variar cubicamente até 0 com tangente nula também no outro ponto nodal. Esta função aqui, verde, né, eu vou chamar de φ de 2. Da mesma forma, a gente tem, né, as funções φ3 e φ4 associado, né, a aproximação do campo de deslocamento e rotação do nó 2. Então, por exemplo, do deslocamento, eu vou ter uma função φ3 que vale 1 aqui, né? Ela vai valer a unidade aqui, vai sair com tangente nula daqui, variar cubicamente e chegar com tangente nula, tá, na outra posição. Então, essa minha função aqui é a minha função φ de 3. Aqui vale a unidade, né? E aqui eu tenho um giro unitário. E, finalmente, eu tenho... Vou escolher uma outra cor aqui. Vou escolher a cor azul. Aqui eu vou ter, né, uma função φ de 4, que ela tem uma rotação unitária aqui, né? Ela sai, né, com essa rotação unitária, varia cubicamente e chega, né, a 0, né, com tangente 0 no outro nó. Tudo bem? Então, a questão agora, né, é justamente definir a cara dessas funções, né? Bom, então, para eu definir a φ de 1, de x, com x atrelado, né, na coordenada, no nó 1, ela é uma função cúbica completa,
eu preciso de 4 valores da função para determinar os parâmetros A, B, C e D. Os 4 parâmetros são os seguintes, né? Ela vale a φ de 1 em 0, ela vale 1. A derivada dela em 0 vale 0. Né? A derivada dela em L vale 0. E o valor dela, da função, em L, também vale 0. Com essas 4 entradas, eu consigo explicitar a função φ de 1 de x com essa cara daqui. 2, né, sobre L ao cubo, x ao cubo, menos 3 sobre L ao quadrado, x ao quadrado, mais 1. Vocês confiram essas contas aí em casa, tá? A φ de 2. A φ de 2. Ela também vai ser dada por um polinômio cúbico, né, completo, e eu preciso das condições. Então, a φ de 2 em 0, ela vale 0. A φ' de 2 em 0, ela vale 1. A φ de 2 em L, ela vale 0. E a φ' de 2 em L, também ela vale 0. Isso aqui, impondo no polinômio cúbico, vai me gerar esta função aqui. X ao cubo sobre L, sobre x ao cubo sobre L2, menos 2 sobre L, x ao quadrado, mais x. Agora a gente vai fazer esse mesmo procedimento. Vamos fazer esse mesmo procedimento para as funções φ de 3 e φ de 4. Então, fazendo esse mesmo procedimento para φ de 3 e φ de 4, né, ou seja, φ de 3. Então, φ de 3, quais são as condições necessárias? As condições, elas são φ de 3 em 0 vale 0, φ' de 3 em 0 vale 0, φ de 3 em L vale 1 e φ' de 3 em L vale 0. Com essas 4 condições, eu posso escrever φ de 3 de x menos 2 L ao cubo x3 mais 3 L ao quadrado x2. E, finalmente, a última aproximação, né, definida por φ4. φ4 eu tenho φ4 em 0 vale 0. φ' de 4 em 0 vale 0. φ de 4 em L vale 0. E φ' de 4 em L vale 1. Com essas 4 entradas, eu posso escrever x ao cubo sobre L2 menos x ao quadrado sobre L. Com isso, eu consigo, né, agora, com esses elementos, com essas funções, eu consigo definir as entradas, né, da minha matriz, né, K e J, que é a matriz de elementos finitos, que vai ser dado, né, pela forma bilinear desse problema, explicitado por essa expressão aqui.
Né? É simplesmente eu substituir, né, utilizando a lógica lá, né, do MRP, eu substituo primeiro no V, primeiro no ΔV, a minha aproximação, não é, que é igual à aproximação do campo de deslocamento, caracterizando aqui a minha função φ de J, e depois eu substituo a própria aproximação, não é, do campo de deslocamento dito aqui real. Ok? Isso daqui me representa o trabalho virtual interno. Ok? No caso que a gente também deu da viga, do elemento finito de viga de 2 nós, com uma carga distribuída, a gente pode, na verdade, também caracterizar aqui a minha forma linear representando o trabalho externo, né, nesse elemento finito, né, que vai ser dado, né, pela carga P, multiplicando os deslocamentos virtuais, que vai ser substituído aqui pela minha aproximação φ de J, né, dx. Nesse problema, né, com 2 graus de liberdade por nó, a matriz de rigidez elemental, né, do problema de viga em flexão, ela tem uma ordem 4x4, e o meu vetor de força elemental, para o caso de carga uniformemente distribuída, ele tem uma dimensão de 4x1, né, com essas caras aqui. Então, com as funções anteriores e estas formas, né, por exemplo, eu quero determinar o elemento K11 da matriz de rigidez do elemento de viga, né? É só substituir as funções φ de 1 aqui 2 vezes, derivada, né, 2 vezes, né, e deriva a função φ de 1 2 vezes e coloco ela aqui. Né, vai ser ela ao quadrado, né? E aí eu faço esse mesmo procedimento para todas as outras entradas. Eu vou chegar nesta caracterização aqui de matriz de rigidez do elemento finito E de viga, dado, né, por essa matriz aqui. Então, eu vou ter, né, 12 sobre L ao cubo, 6 L ao quadrado, menos 12 sobre L ao cubo, 6 L ao quadrado. Então, a matriz é simétrica. Então, aqui eu tenho, né, 6 sobre L ao quadrado, menos 12 sobre L ao cubo, e 6 L ao quadrado. E a gente continua aqui completando os termos da minha matriz de rigidez de viga. 4 sobre L, menos 6 sobre L ao quadrado, 2 sobre L. Menos 6 L ao quadrado, 2 sobre L. 12 sobre L ao cubo menos 6 sobre L ao quadrado, menos 6 sobre L ao quadrado, 4 sobre L. E finalmente, um vídeo bem longo, né? Ou seja, quase 1 hora, né? Explicando, resumindo, né, o que foi discutido em sala de aula sobre esse tópico, né? Mas fica legal o registro aí do que a gente desenvolveu. Então, o f de J, né, do nosso problema, ele vai ter essa cara aqui, PL sobre 2, PL ao quadrado sobre 12, PL sobre 2,
menos PL ao quadrado sobre 12. Então, só finalizar aqui esse vetor. Então, a gente vai procurar em outro vídeo, né, aplicar tudo isso que a gente resumiu aqui neste vídeo, ou seja, fazer um exercício, né, apresentando uma solução aproximada de um problema de viga em flexão, né, utilizando elementos finitos. Tá ok? Então, espero que esse vídeo possa te ajudar no entendimento da disciplina.